Brasil recebe 2 milhões de vacinas da AstraZeneca da Índia e distribuição aos estados irá começar neste sábado. Anvisa aprova por unanimidade a liberação do segundo lote com quase 5 milhões de doses da Coronavac. Governo de São Paulo endurece quarentena por 15 dias e anuncia a reabertura de hospital de campanha. Brasil supera as 1.000 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, pelo 4º dia seguido. OMS anuncia 40 milhões de doses de vacina contra a Covid para países pobres. Governo americano decide que passageiros que chegarem aos Estados Unidos deverão passar por quarentena. Variante britânica do novo coronavírus pode ser mais mortal, diz primeiro-ministro Boris Johnson. Solidariedade. Voluntários doam amor e esperança em hospitais afetados pela Covid em Manaus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A decisão do governo paulista repercute. Donos de bares e restaurantes protestaram hoje na Zona Sul de São Paulo contra o fechamento dos estabelecimentos comerciais aos finais de semana, feriados e a partir das 8 da noite em dias úteis. A manifestação ocorreu em frente ao Palácio do Governo e foi organizada pelo setor de bares e restaurantes, que alega dificuldade de manter os empregos durante a pandemia e prejuízo com o descarte de alimentos perdidos. Chegou hoje à tarde ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o carregamento com 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, trazido da Índia. A distribuição aos estados deverá ser feita ainda neste fim de semana. E a Anvisa autorizou o uso emergencial de 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan. A expectativa é que a logística de distribuição das vacinas que chegaram da Índia comece ainda no fim de semana. O voo que trouxe a carga com 2 milhões de doses deixou Mumbai, na Índia, num avião comercial da Emirates. E após chegar ao Brasil, as vacinas foram levadas ao depósito da Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde ficaram armazenadas até serem levadas aos estados. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado as doses já podem começar a ser distribuídas. A logística é feita pelo General Pazuello, ministro da Saúde, juntamente com o Luiz Fernando, que é o ministro da Defesa. E nós entregamos, então logo a Anvisa aprovou, essa era a minha oposição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Eu era contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais que discutir, eu tenho que distribuir a vacina. E nós distribuímos no prazo programado um dia antes. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começando a chegar aos seus destinos. O presidente também voltou a dizer que a vacina contra a Covid-19 não é obrigatória. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa, ela vai ajudar aí a que casos graves não ocorram no Brasil quem for vacinado. Nesta sexta-feira, a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial de mais 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac. A diferença deste produto para a vacina que já está sendo aplicada em todo o país é que este novo lote foi envasado no Brasil. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou que neste momento o uso da vacina é emergencial e voluntário. O que se aprova no dia de hoje e o que se aprovou no domingo passado é uma modalidade de uso chamada de uso emergencial. Ele é temporário, ele não abrange camadas amplas da população, ao contrário, ele é para camadas bem definidas da população. Trata-se de um momento em que o balanço entre riscos e benefícios, este balanço é considerado favorável e foi considerado pelos 5 diretores desta casa no domingo passado e assim foi considerado pelos 5 diretores no dia de hoje. Portanto, esta modalidade, ora em curso, ela é baseada no voluntariado, na aceitação do vacinado em ser vacinado. Além de analisar a eficácia da vacina em si, o parecer técnico da Anvisa considerou todo o cenário atual diante da pandemia e a falta de remédios que ajudem na prevenção ou tratamento da Covid.
tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, e aí é importante esclarecer que, por alternativas terapêuticas, nós estamos dizendo aqui que é a ausência de medicamentos que tem registro aqui na Anvisa com a indicação específica para a Covid. A gente tem um foco muito específico aqui nesse ponto, que é importante destacar, e que ajuda a pensar e a sugerir a recomendação da área técnica, que é a recomendação de aprovação dessa vacina nessas condições. A autorização de hoje permite que o Butantan aumente a produção da Coronavac no Brasil, desde que siga os mesmos padrões aprovados pela Anvisa. A gente entende que eventuais novos lotes do granel que sejam importados pelo Butantan já se encontra, desde que atendendo aos requisitos de liberação, né, pela Sinovac e avaliação pelo Butantan, já podem ser utilizados para a fabricação de novos lotes, né, nessas operações já validadas nas instalações do Butantan. A equipe da Anvisa também se reuniu nesta sexta-feira com técnicos do laboratório da União Química, responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V. O encontro teve o objetivo de esclarecer informações sobre os dados que devem ser apresentados pela farmacêutica para dar seguimento ao pedido de estudos clínicos da vacina no Brasil. Uma reunião também foi realizada com a equipe da Fiocruz. Em nota, a Fundação Oswaldo Cruz informou que o encontro foi um pré-registro e que na semana que vem será dada entrada no pedido de uso da vacina, seguindo a orientação da Anvisa. O vice-presidente Hamilton Mourão falou que o mundo inteiro enfrenta dificuldades para vacinar toda a população. Para ele, quem fura fila demonstra falta de empatia. Hamilton Mourão disse que todos os países do mundo mostram dificuldades para imunizar suas populações. O problema também é enfrentado aqui no Brasil. Mourão acredita que, se a campanha for respeitada, o país pode terminar o ano com quase 75% da população vacinada. O vice-presidente ainda afirmou que furar fila da vacina demonstra falta de caráter e de solidariedade. Todos os países estão enfrentando um problema dessa natureza. Eu acredito, conforme já falei para vocês, que a partir do momento, né, que conseguir entrar num modo contínuo de chegada dos insumos, nós vamos avançar nessa questão aí da vacinação. É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado e não procurar atropelar o processo, né? Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta, né, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. Profissionais da saúde de São Paulo reclamaram que o Hospital das Clínicas foi privilegiado e que a vacina chegou até para estudantes sem contato com a Covid-19. Moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estão divididos se irão ou não tomar a vacina contra o coronavírus. Há uma boa parcela da população que aguarda ansiosa para ser imunizada. Vamos ver na reportagem. Chegou a vacina. Foram poucas doses e apenas para indígenas, idosos que vivem em instituições de longa permanência e para parte dos profissionais de saúde que estão no combate à pandemia. O processo para vacinação de todos vai ser longo. Um fato inusitado é que, diferentemente de outras situações históricas, a vacina, que sempre foi sinal de esperança, agora divide opiniões. Há muita gente que não quer a dose ou que está receosa. Para falar a verdade, no momento ainda não tenho uma opinião assim formada a respeito, né? Tô lendo bastante, tenho assistido bastante noticiários e vamos ver, né, na hora que chegar a nossa vez, né? Por enquanto ainda vou dar um tempo, hein? Ainda não é confiável, né? A gente vamos aguardar um pouco, né? Eu acredito que com o passar do tempo nós vamos estar observando, né, o comportamento das pessoas, a reação das pessoas que já tomaram. E aí, a partir desse momento, eu acredito que eu vou tomar uma decisão. Por outro lado, há aqueles que enxergam na vacina uma reação e uma arma poderosa na luta contra a Covid-19. Vou tomar, com certeza. Por quê? Porque eu tenho que tomar, senão eu vou morrer. Se eu não tomar, eu morro, porque eu tenho arritmia cardíaca. Com certeza pretendo e vou tomar, se Deus quiser. Estou só aguardando a liberação. É uma esperança? Uma esperança muito grande. É a nossa esperança. Há um alerta até para as pessoas que tomarem a vacina e acham que apenas com a primeira dose já estão imunes quanto à doença. Toda cautela é pouca nesse momento,
É uma esperança, sim, a vacina é uma esperança, é uma dose de ânimo para todos nós, especialmente os profissionais de saúde, mas a gente tem que ter muita cautela até que a segunda dose seja aplicada daqui a 28 dias e a imunidade só virá 14 dias depois da segunda dose. A médica infectologista comenta que o fato de começar a vacinação pode gerar nas pessoas uma falsa sensação de segurança, o que pode provocar descuido e consequente expansão da doença. Manter o isolamento, o distanciamento social, a máscara continua sendo fundamental quando estiver com outras pessoas ou quando sair de casa, higiene das mãos. Só que essa vacina não vai ser dada para toda a população, não tem condições. No mesmo momento, simultaneamente, então vai ser escalonado. A falta de insumos para a produção de vacinas no mundo é um dos fatores que devem fazer com que a vacinação se estenda por todo o ano. Pensar em 80% dos brasileiros até o final do ano e talvez até possa se estender mais um pouco. Então, a gente pensa em 2021 será o ano em grupos, né? Grupos de maior risco. A gente acredita que vacinando os grupos de maior risco para o agravamento, se a gente diminuir esse agravamento, a gente já ajuda muito os serviços de saúde. Portanto, a gente acredita que até o final do ano ainda terão calendários vacinais. A Organização Mundial da Saúde e a Aliança Pfizer-BioNTech anunciaram nesta sexta-feira o fornecimento de 40 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para países desfavorecidos. O acordo foi fechado através do sistema COVAX e a distribuição dos imunizantes deve começar ainda no primeiro trimestre. O acordo foi anunciado e comemorado pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira. Estou orgulhoso de anunciar que o COVAX assinou um acordo com a Pfizer-BioNTech para até 40 milhões de doses de sua vacina. Além disso, pendente de listagem para uso emergencial pela OMS, esperamos que quase 150 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford estejam disponíveis para distribuição pelo COVAX no primeiro trimestre deste ano. De acordo com a Pfizer, as doses do imunizante 95% eficaz vão ser fornecidas a preço de custo. O COVAX foi lançado para tentar permitir uma distribuição justa das vacinas. O sistema planeja conseguir ainda este ano imunizantes suficientes para 20% da população mais vulnerável de todos os países, ricos e pobres. Acordos com fabricantes para aquisição de 2 bilhões de doses já foram alcançados. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer-BioNTech obteve aprovação emergencial da OMS. O mesmo deve ocorrer com o imunizante da AstraZeneca Oxford em meados de fevereiro. E veja a seguir novas revelações do caso Flor de Lis. E ainda, Procon faz alerta. Valor de mensalidades escolares pode variar mais de 300%. O Banco Central Europeu confirmou nesta quinta-feira suas medidas de apoio à economia da zona do euro, mas alertou que o agravamento da pandemia oferece sérios riscos. O Conselho de Administração da instituição evitou ajustes em sua política monetária em sua primeira reunião do ano, tendo já reforçado o apoio em dezembro. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacou que um amplo estímulo monetário continua sendo essencial para conduzir o clube monetário de 19 nações durante a crise sanitária. Lagarde disse ainda que o BCE está pronto para fazer mais conforme necessário. Estamos muito atentos e, como disse antes, todos os instrumentos podem ser ajustados e nada está fora da mesa. O início das campanhas de vacinação foi bem recebido, mas a lentidão preocupa. Outro fator complicado é o surgimento de variantes mais contagiosas do vírus. Vários países tiveram que voltar ao confinamento e isso prejudica a economia. E mesmo a nação mais rica do mundo, a norte-americana, demonstra os efeitos drásticos da pandemia, como a fome. Enquanto as filas nos refeitórios populares aumentam e os bancos de alimentos estão lotados, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai assinar um decreto para aumentar a ajuda alimentar a milhões de americanos.
Pouco tempo após a posse, o presidente americano Joe Biden continua a listar as prioridades do seu governo. 3 dias bastaram para Biden assinar quase 30 decretos. A iniciativa é tomada enquanto o Congresso vota o gigantesco plano de ajuda emergencial de 1,9 trilhão de dólares para a economia. Serão 2 decretos. O primeiro para aumentar a ajuda alimentar aos milhões de desempregados e dependentes de bancos alimentares. O segundo para fortalecer os direitos sociais dos trabalhadores federais. Em um país onde as escolas fornecem refeições diárias para alunos de famílias pobres, cerca de 12 milhões de crianças não têm o suficiente para comer. Cerca de 18 milhões de americanos vivem atualmente com o seguro-desemprego. O subsídio foi prorrogado até o final de setembro, assim como a possibilidade de licença saúde remunerada em caso de contágio por Covid-19. O último relatório da OCDE colocou o Brasil em destaque na recuperação da economia em período em pandemia. Em dezembro, apenas o Brasil, o Canadá e a China apresentaram resultado positivo. O Brasil ainda não faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é formada por 37 países, mas trabalha para integrar o grupo que oferece maior facilidade nas transações comerciais entre seus membros. A Honda suspendeu hoje as atividades da fábrica de motos em Manaus, no Amazonas. A empresa informou que a decisão foi tomada por causa do agravamento da pandemia. De acordo com a montadora, a linha de produção ficará suspensa do dia 25 de janeiro a 3 de fevereiro. Durante este período, os funcionários entrarão em férias coletivas e apenas alguns continuarão em atividades essenciais. A retomada ao normal está prevista para o dia 4 de fevereiro, desde que as condições necessárias sejam atendidas. Nenhuma categoria profissional recebeu reajuste salarial no ano passado. Em média, houve apenas uma correção de 13,5%, o mesmo percentual do INPC, utilizado para a atualização dos salários. Segundo os dados do salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o resultado foi provocado por 2 fatores, a Covid-19 e a inflação. E segundo a FIPE, os aumentos reais serão raros este ano. Quase 6 milhões de estudantes têm um compromisso no próximo domingo, na segunda prova do Enem. Na primeira fase, mais da metade não foi por causa da Covid. Desta vez, o compromisso vai ser com as questões de matemática, física, química e biologia. E as inscrições para o ENSEJA, que é um exame nacional para a formação técnica de jovens e adultos que não concluíram o ensino na idade esperada, foram prorrogadas para a próxima segunda-feira. As provas serão realizadas em todo o país no dia 25 de abril. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma pesquisa do PROCON revela que as mensalidades escolares estão mais caras e o preço pode variar mais de 300% de um estabelecimento para o outro. Ainda não se sabe se as aulas este ano serão presenciais ou à distância. Mas uma coisa já é certa: as mensalidades das escolas particulares estão mais caras em Dourados. É o que revela a pesquisa do PROCON. Há uma pequena diferença, há um aumento considerável. E o que mais chama a atenção nessa pesquisa é as diferenças entre um estabelecimento e outro, que são diferenças assim grandes. Um dado preocupante é que a diferença de preço de um estabelecimento para o outro pode passar de 300%. Na educação infantil, o índice foi um pouco menor, 80%. Mas já no ensino médio, nós achamos 360% de variação entre o menor e o maior preço, E fica entre 200 e pouco nos outros níveis de ensino. Então, é um valor, como eu disse, uma diferença, melhor dizendo, muito significativa, que faça o consumidor, o pai do aluno, o aluno, a conversar com o estabelecimento, procurar ver qual o melhor e qual vai dar conta de realmente cumprir com o pagamento. O representante do órgão fala que o objetivo da pesquisa é ajudar os pais a negociarem melhor os contratos com as escolas. E aquilo que a gente costuma sempre colocar, que é o intuito da pesquisa, dar condição do consumidor de ver qual o melhor estabelecimento, qual o melhor preço e também negociar. Se ele escolher outro estabelecimento que não seja de melhor preço, vai lá, conversa, negocia,
tem poder de negociação. Então, acho que esse é um dos objetivos primordiais da pesquisa, né? Rosemar diz ainda que os pais devem procurar o PROCON sempre que perceberem qualquer tipo de abuso praticado pelo estabelecimento de ensino privado. Ele, ao firmar o contrato, mesmo o contrato já vem elaborado, ele, depois que assinou, se ele perceber que tem alguma cláusula abusiva, alguma cláusula que contraria a nossa legislação, ele pode procurar o PROCON, sim, que essa cláusula vai ter a chance de ser declarado nula. Ou sempre que também, após ele firmar o contrato, o estabelecimento de ensino não cumprir aquilo que está no contrato, aquilo que as partes convencionaram. Então, também ele pode procurar o PROCON quando ele se sentir lesado em qualquer forma. A pesquisa sobre os preços das mensalidades escolares em Dourados está disponível no site da Prefeitura, dourados.ms.gov.br, no ícone do PROCON. Portugal vai às urnas no domingo para escolher o próximo chefe de Estado. O atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é o favorito. Diante da explosão de casos de Covid-19 que fez com que Portugal precisasse retornar ao confinamento, nenhum comício estava previsto para essa sexta-feira, o último dia da campanha. Mas o estado de emergência sanitária instaurado em novembro e o segundo confinamento geral decretado há uma semana não perturbaram o calendário eleitoral, fixado em lei praticamente inalterável. Dada a impossibilidade de adiamento, candidatos e observadores temem uma abstenção recorde, o que pode impactar na confiabilidade das urnas. Para estimular a participação, autoridades organizaram pela primeira vez uma jornada de votação antecipada no último domingo, nas quais cerca de 200 mil eleitores participaram. Os 4 presidentes que Portugal conheceu desde a chegada da democracia em 1974 foram reeleitos em primeiro turno. O atual chefe de Estado, muito popular desde a eleição há 5 anos, conviveu sem dificuldades com os socialistas do premier António Costa, que, para evitar uma derrota, não apresentaram candidatura. As previsões poderiam, por outro lado, desmotivar os apoiadores do presidente a ir às urnas. A principal surpresa das eleições pode vir do candidato da direita populista, André Ventura, fundador do partido antissistema Basta. E veja a seguir os números da Covid no Brasil e no mundo. E veja também, variante britânica do coronavírus pode ser mais mortal. A variante britânica do coronavírus, considerada muito mais contagiosa, também pode estar relacionada a uma maior mortalidade. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Até agora já se tinha a informação de que a nova cepa era bem mais contagiosa do que as anteriores. Devo lhes dizer que fomos informados hoje que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também parece que há algumas evidências de que a nova variante, que foi identificada pela primeira vez em Londres e no Sudeste, pode estar associada a um maior grau de mortalidade. O principal conselheiro científico do executivo, Patrick Vallance, explicou que no caso de um homem de cerca de 60 anos, a mortalidade no país era anteriormente de 10 pacientes por 1.000 e atualmente estaria entre 13 e 14 por 1.000, mas destacou que há muita incerteza em torno desses números. País mais castigado da Europa pela pandemia, com quase 96 mil mortos confirmados pela Covid-19, o Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma mutação do coronavírus. De acordo com os cientistas britânicos, ela seria entre 50% e 70% mais contagiosa. As autoridades garantem que não há indícios de que as vacinas aprovadas não tenham eficácia contra a nova variante e a campanha de vacinação continua. O Reino Unido já imunizou 5.400.000 pessoas com as vacinas desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e AstraZeneca-Oxford. O país foi o primeiro do Ocidente a lançar a campanha de vacinação em massa no dia 8 de dezembro. A Alemanha detectou a variante brasileira do coronavírus em seu território. O anúncio preocupa as autoridades no momento em que o país ultrapassou as 50 mil mortes por Covid-19. A pessoa infectada voltou recentemente de uma viagem ao Brasil e os exames de laboratório no estado de Hesse, no centro do país, confirmaram que havia sido infectada com a nova cepa,
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante brasileira também já foi detectada no Japão em 4 pessoas que viajaram do Brasil. A Alemanha, que endureceu as restrições à sua população, contabiliza mais de 50 mil mortos. O país anunciou o fechamento de restaurantes, cafés, instalações esportivas e culturais, escolas e todos os comércios considerados não essenciais até pelo menos 14 de fevereiro. A Europa atravessa a atual onda da Covid-19 com recordes de contágios. O continente, com 221 mil casos diários, passou à frente dos Estados Unidos e do Canadá, com 196 mil. Em razão da alta do número de casos e mortes no continente, líderes europeus se reuniram por videoconferência e decidiram restringir as viagens não essenciais para os países da União Europeia, mas manterão abertas as fronteiras internas do bloco. Apesar do aumento de infecções e hospitalizações, os governos querem evitar outra onda de abre e fecha destas fronteiras, o que gerou caos em 2020. 23 de janeiro marca um ano do primeiro confinamento pela Covid-19 na China. Em Wuhan, a vida até parece ter voltado ao normal, mas as máscaras trazem a lembrança de que foi ali que o coronavírus se manifestou pela primeira vez antes de se espalhar pelo mundo. 11 milhões de chineses parecem ter voltado ao que chamávamos de normal. Uma rotina com centros comerciais lotados e engarrafamentos frequentes. Indícios de que a epidemia está praticamente controlada em Wuhan? Não se pode afirmar. O principal vestígio da tragédia é que muitos ainda usam máscaras, o que não era hábito antes da quarentena. Nas últimas semanas, um número limitado de focos da doença foi detectado em várias regiões do país, mas não em Hubei, província que não registra nenhum caso de Covid-19 desde maio. No entanto, a chegada de uma equipe da Organização Mundial da Saúde serviu para lembrar que a cidade chinesa está no centro das pesquisas internacionais que buscam descobrir a verdade sobre a origem do vírus. O presidente americano Joe Biden disse que os passageiros que chegarem aos Estados Unidos deverão passar por uma quarentena ao desembarcar no país. Estamos instituindo agora uma nova medida para pessoas que viajam de outros países para os Estados Unidos. Além de usarem máscara, todas as pessoas que viajam de um outro país para os Estados Unidos precisam fazer um teste antes de embarcar no avião e quarentena quando chegarem à América. A medida é parte de uma série de decretos para conter a pandemia no país. A exigência de um exame já tinha sido ordenada pelo governo anterior, mas o isolamento era apenas uma recomendação. O Senado americano confirmou o general Lloyd Austin como secretário da Defesa no novo governo de Joe Biden nesta sexta-feira. O general reformado se torna o primeiro afro-americano a assumir a liderança do Pentágono. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ao Senado pela rápida confirmação e destacou que Lloyd é a pessoa certa para liderar o Departamento de Defesa neste momento. Austin, de 67 anos, é o segundo membro do governo Biden a receber sinal verde do Senado, depois da diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines. A nomeação de Lloyd foi aprovada por 93 votos a 2. No Twitter, o general reformado disse: "É uma honra e um privilégio servir como o 28º secretário de Defesa de nosso país e estou especialmente orgulhoso de ser o primeiro afro-americano." O general foi imediatamente ao Pentágono para se encontrar com o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, e vários oficiais civis e militares. A sua primeira ligação telefônica seria com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. O ex-general do Exército lutou no Iraque e Afeganistão antes de se tornar o primeiro homem negro a liderar o Comando Central do Exército dos Estados Unidos. Internautas australianos podem ser proibidos de usar o Google, a principal ferramenta de busca da internet. Essa medida seria tomada caso a Austrália mantenha o projeto que visa forçar o gigante da internet a pagar aos meios de comunicação pelos conteúdos. O governo australiano trabalha em um código de conduta vinculante que supostamente irá interferir nas relações entre os meios de comunicação e os gigantes que dominam a internet. Estão entre eles Google e Facebook, que captam grande parte da receita publicitária. Esse código prevê penalidades de milhões de dólares em caso de infração. E o que prevê a primeira versão do código?
que o Google e o Facebook remunerem os meios de comunicação australianos. Caso aprovado, o Google Austrália deverá suspender os serviços de busca no país. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, respondeu à ameaça do Google e disse que no país, quem estabelece as regras é o parlamento. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E ainda, doação voluntária de amor e esperança em hospitais afetados pela Covid-19 em Manaus. Mais 36 pacientes com Covid-19 foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo. No total, 188 pacientes já foram levados para outros estados. 2 grupos com 18 pacientes cada foram transferidos de Manaus para a cidade de Vitória em voos da Força Aérea Brasileira. Desse total, 29 estão em leitos de UTI e 7 em leitos de enfermaria. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todos vão ficar internados em isolamento no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, na Serra. Os pacientes foram acompanhados por médicos e enfermeiros até pousarem na capital capixaba. A transferência de pacientes para outros estados foi uma alternativa para desafogar a demanda por leitos e oxigênio na região. Além do Espírito Santo, também já receberam pacientes do Amazonas unidades hospitalares localizadas no Acre, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás, Distrito Federal e Alagoas. A meta do governo do Amazonas é de transferir ao todo 235 pacientes para outros estados. E uma equipe de jovens voluntários viajou por Manaus e regiões próximas para doar kits de higiene, alimentos e equipamentos para os hospitais afetados pela Covid-19. A capital do Amazonas entrou em colapso na última semana com a falta de oxigênio, o que causou dezenas de mortes. A segunda onda da pandemia de Covid-19 sobrecarrega hospitais do estado do Amazonas. Na tentativa de ajudar os locais que mais sofrem com a doença, um grupo de voluntários se uniu para fazer doações. A gente doa medicamentos, EPIs, produtos de limpeza. A gente costuma entrar em contato com essas UBSs, hospitais. Eles mandam para a gente a lista do que eles estão precisando e a gente tenta providenciar dentro das nossas possibilidades. Uma equipe de jovens viajou por Manaus e arredores para doar kits de higiene, alimentos e equipamentos de proteção para hospitais e locais afetados pela pandemia. Muita gente, a gente não pode fazer nada, não, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode doar comida, alimentação, doar energia, doar pensamentos positivos. Então acho que é o momento da gente ter empatia, somar boas energias aí juntos e fazer a diferença, né? A gente precisa fazer a diferença. É o mínimo, mas para muitas pessoas o nosso mínimo talvez seja muito. Desde a última semana, dezenas de pessoas morreram asfixiadas devido à falta de oxigênio em centros de saúde. Uma situação que levou a população de Manaus ao desespero. Centenas de cidadãos na capital amazonense fizeram uma peregrinação em busca de oxigênio para tratar os familiares em casa diante da situação calamitosa dos hospitais. Chegou o momento de fé na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. O ensinamento está no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 26. Acompanhe o ensinamento deste versículo. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aqui o salmista Asaf, que fez esse capítulo, escreveu o Salmo 73, e esse versículo me chamou muita atenção. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O que eu quero dizer para você é que a partir de hoje, quando você coloca o Espírito Santo sobre a sua vida, quando você coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, por mais que a sua carne, o seu coração enfraqueça, que você comece a desfalecer, existe um Deus poderoso para te fortalecer. Mas para isso acontecer, você precisa confiar nele. Na semana passada, a gente comentou aqui falando sobre bem-aventurado é o homem que põe a confiança no Senhor. Hoje nós estamos lendo aqui e entendendo
que o Senhor, ele é a fortaleza do seu coração. O pastor Tiago Pérez fala mais desta passagem do livro de Salmos. O Senhor, Deus, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando você entende que Deus ele é a tua porção, a sua vida começa a crescer financeiramente. Quando você entende que Deus ele é a sua porção, você começa a entender que o seu corpo está liberto de todas as enfermidades, de toda a potestade do inimigo. Eu queria ler mais um versículo com você, só que é outro salmo, Salmo 9, versículo 10. E eu tenho certeza que você vai entender como é importante você colocar Deus como a fortaleza do teu coração e ele ser a tua porção para sempre. Olha o que diz aqui no Salmo, capítulo 9, versículo 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O que hoje eu quero fazer com você nesta tarde é clamar a Deus. É você entender que por mais que você esteja fraco, Deus hoje ele quer te levantar. E vamos à mensagem que o pastor Tiago Pérez deixou na live de hoje. E eu quero dizer para você, chegou a hora então de você tomar posse da sua bênção. Se você tomar posse da sua bênção e buscar a Deus e conhecer o nome, esse nome que é Jesus, que cura e que liberta, ele vai fazer isso na sua vida. Se você conhece esse nome que pode fazer você se levantar hoje e tomar posse da bênção, pode ter certeza que ele vai se tornar a porção que você necessita. Ele vai se tornar a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, o teu escudo, a tua proteção. Eu quero dizer para você, chegou o dia de você ser abençoado. Chegou o dia de Deus mudar a sua história. Chegou o dia de que você que está andando cabisbaixo, levantar a cabeça, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você e até segunda. Aproveite bem o final de semana, um abraço, até segunda, tchau, fique na paz.